Oi, meu nome é Beth e agora eu tenho 16 anos. Quando eu penso em tudo que aconteceu, é difícil acreditar como minha vida mudou tanto em só 3 anos. Acho que é isso que acontece quando o mundo vira de cabeça para baixo, 2 vezes. Tudo começou quando eu tinha 14 anos. Meus pais se separaram e minha mãe ficou com a casa. Claro que eu fui morar com ela. Meu pai aceitou pagar bastante dinheiro para ajudar com tudo. Uma vez, ouvi minha mãe no telefone, se gabando, dizendo que finalmente conseguiu o que merecia. Eu fiquei perguntando para ela, mãe, por que você e o papai se separaram? Acho que perguntei isso umas 100 vezes nos primeiros meses. Mas ela só balançava a cabeça e dizia sempre a mesma coisa. Seu pai fez a escolha dele, Beth. Ele não quer mais fazer parte das nossas vidas. Ele não quer te ver. É melhor você aceitar isso. Mas como eu ia aceitar uma coisa que não fazia sentido? Meu pai me chamava de minha pequena cientista. Ele passava horas me ajudando com a lição de casa. Como é que, do nada, ele parou de ser meu pai? Doía tanto que às vezes eu nem conseguia respirar só de pensar nisso. Aí um dia, começaram a chegar e-mails, sempre em datas especiais, nos feriados. Eles vinham na hora certa. Eram mensagens simples, com palavras carinhosas, cheias de amor e apoio. Na primeira vez que eu li uma, meu coração disparou. Eu sabia que era do meu pai. Quem mais escreveria? Continue alcançando as estrelas, querida. Era isso que ele me dizia toda noite antes de eu dormir. Nunca contei para minha mãe sobre esses e-mails. Eu não conseguia. Só de falar o nome do meu pai, o rosto dela mudava. Ficava frio, como se ela tivesse comido algo azedo. Depois da separação, minha mãe parou de trabalhar. Disse que precisava de um tempo para se curar. Mas eu sabia que não era bem assim. O dinheiro do papai dava e sobrava pra gente viver bem. Ela começou a trocar os móveis, pintar a casa e fazer aula de yoga. Falava que estava tentando se encontrar. Foi aí que o Eric apareceu. Mamãe disse que conheceu ele na yoga. Do nada, tudo virou sobre novos começos e família misturada. Eric e os filhos dele, Leori, de 14 anos, e Emily, de 12, vieram morar com a gente. Aí sim tudo mudou de verdade. Minha mãe virou outra pessoa. Tratava Leori e Emily como se fossem feitos de vidro, como se pudessem quebrar a qualquer momento. Ela passava horas penteando o cabelo da Emily e cozinhando as comidas preferidas do Leori. E eu ficava ali, sentada na mesa da cozinha, me sentindo invisível. Um dia, eu não aguentei e falei, mãe, parece que você esqueceu que eu existo. Ela me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto antes, um pouco brava, um pouco arrependida. Não seja egoísta, Beth, ela disse. O Leori e a Emily perderam a mãe deles quando eram pequenos. Eles precisam de mais carinho. Você já é grande o bastante para entender. Depois disso, ela começou a fazer fotos de família todo fim de semana. Vestia todo mundo como se a gente fosse para uma festa chique. Ela fazia questão de que as roupas combinassem. Leori e Emily sempre ganhavam roupas novas. Eu tinha que usar o que eu já tinha, desde que combinasse com as cores deles. Beth, fica atrás do Leori. Não se mexe para a esquerda. Tenta sorrir mais. Ela dizia, mexendo no celular para achar o ângulo certo. Emily, querida, inclina a cabeça um pouquinho. Perfeito. Essas sessões de fotos duravam horas. Clique após clique, pose após pose, até ela conseguir a foto perfeita para postar nas redes. Mas o pior era depois. Nas reuniões de família, ela mostrava as fotos para todo mundo. Olha quantas curtidas essa teve, ela dizia para a tia Ashley ou pro tio Benjamin. Não parecemos a família perfeita? As crianças estão lindas juntas, nem parece que não são irmãos de verdade. E eu só ficava lá, parada, me sentindo como se estivesse atuando na história de outra pessoa. Minha mãe fazia parecer que a gente era uma família feliz e misturada. Mas a verdade era bem diferente. As fotos não mostravam como a Emily revirava os olhos toda vez que eu entrava em algum lugar, ou como Leori fingia que eu nem existia. O mais difícil nem era sorrir falso ou ficar horas tirando foto. O pior mesmo foi perder minha conexão com a vovó Margarete, a mãe do meu pai. Depois que meus pais se separaram, minha mãe disse que eu não podia mais visitar a vovó. Isso partiu meu coração. Eu sentia tanta falta dos abraços apertados dela, e de como ela sentava comigo para me escutar por horas, diferente da minha mãe, que só mexia no celular enquanto eu falava. Tudo que me restou foram as lembranças, assando biscoitos na cozinha da vovó,
dando risada com ela, me sentindo amada. Mas agora, eu estava presa com o lado da família da minha mãe, e eles acreditavam em tudo que ela falava, que a gente era essa família perfeita e misturada. Eles tratavam Laurie e Emily como se fossem as crianças mais incríveis do mundo, e elogiavam minha mãe por ser uma madrasta maravilhosa. Enquanto isso, eu só ficava sentada no canto, me sentindo invisível. Com o tempo, parecia que a distância entre mim e minha mãe só aumentava. Era como se a gente vivesse em 3 mundos diferentes. Mamãe só pensava na nova família dela. Tudo girava em torno do que Laurie e Emily gostavam, do que eles queriam. Noite de filme? Laurie, o que você quer assistir? Fim de semana? Emily, querida, onde a gente vai almoçar? Ninguém me perguntava nada, minha opinião já não importava. Eu só ficava quieta, vendo minha mãe sorrir e se inclinar para ouvir qual restaurante a Emily queria ir ou qual filme o Laurie escolheu. Às vezes eu até tentava abrir a boca para falar algo, mas mamãe já estava animada indo pro carro, super empolgada com o novo filme de super-herói que o Laurie escolheu, ou com a sorveteria preferida da Emily do outro lado da cidade. Uma quinta-feira de manhã, eles estavam todos se arrumando para sair de novo. Eu fiquei no meu quarto. Ninguém veio me chamar, ninguém perguntou se eu queria ir. Pela porta entreaberta, ouvi a voz da Emily dizer: "Bom, agora a gente não precisa fingir que inclui ela." Minha mãe não falou nada, só silêncio. E esse silêncio doeu mais do que qualquer palavra. Então chegou o verão, quando eu era mais nova, era minha época favorita do ano. Mas dessa vez, não. Uma noite, mamãe e Eric chamaram todo mundo para a sala. Estavam animadíssimos. "Temos uma notícia incrível", mamãe disse, segurando a mão do Eric. "Vamos fazer uma viagem de 1 mês para a Europa." Laurie e Emily começaram a pular e comemorar, como se tivessem ganhado na loteria. "Quero ir para Roma", gritou a Emily. "E para Paris ver a Torre Eiffel. E Madrid", falou Laurie. "Lá tem o melhor estádio de futebol do mundo." Eu só fiquei sentada no sofá, olhando eles pularem de alegria. Ninguém me olhou. Ninguém perguntou se eu estava feliz também. Me senti como se estivesse assistindo a um programa de TV sobre uma família feliz, mas eu não fazia parte. Na manhã da viagem, acordei cedo e estava no meu quarto, conferindo minha mala. De repente, ouvi um barulho, olhei para cima. Emily estava ali, parada perto da minha cômoda. Ela segurava meu maiô azul favorito com uma mão, e uma tesoura com a outra. E começou a cortar o tecido devagar, com um sorrisinho no rosto. Eu fiquei congelada. Eu já sabia que ela não gostava de mim, ela mostrou isso durante os últimos 3 anos, mas isso era diferente, era maldade mesmo. Eu pulei para frente e tentei pegar a tesoura da mão dela. "Me dá isso aqui", eu disse. Eu gritei, e a Emily se afastou rapidinho. De repente, a gente estava brigando pela tesoura, mesmo sendo menor que eu, ela era bem forte. Enquanto a gente lutava, ela começou a gritar super alto: "Socorro, a Beth tá me atacando." Ouvi passos correndo pelas escadas. 1 segundo depois, a mamãe e o Eric entraram no meu quarto. Nós duas estávamos com o rosto vermelho e sem fôlego. Meu maiô, agora todo rasgado, estava jogado no chão, entre a gente. Ela tentou me machucar. A Emily chorou, correndo para os braços do pai. Eu fiquei parada ali, chocada. Ela que ficou louca. Eu disse rápido, ela estava cortando meu maiô, eu só tentei parar ela. Mamãe nem olhou direito pro maiô, só me encarou como se eu tivesse feito uma coisa horrível. "O que tá acontecendo com você, Beth?" Ela falou, brava. "Você tem tantos ciúmes da Emily que precisa atacar ela assim? Vai pro seu quarto e fica lá até a hora de irmos pro aeroporto. Você não pode mais ficar perto dela." Todos saíram do quarto. Eu fiquei ali parada, com o coração batendo forte. Dava para ouvir a mamãe tentando acalmar a Emily no corredor. "Não se preocupa, querida. A gente vai ao shopping comprar umas roupas novas para você se sentir melhor depois do que aconteceu." Eu sentei na cama, olhando pro que sobrou do meu maiô favorito, todo em pedaços no chão. Eles estavam indo fazer compras. Ninguém perguntou se eu também precisava de um maiô novo para a viagem. Ninguém quis saber se eu estava dizendo a verdade. Naquela noite, nos encontramos no corredor com as malas prontas. Mamãe revisou a lista mais uma vez, enquanto Eric colocava tudo no táxi. Ela me lançou um olhar frio e disse: "Para falar a verdade,
Eu acho que você nem merecia ir nessa viagem depois do que fez com a Emily, mas não vamos te deixar sozinha em casa por um mês. Então você vai, só tenta não causar mais problemas. No aeroporto, tudo era barulhento e corrido. Fomos até o balcão de check-in e mamãe entregou todos os nossos documentos. Meu estômago começou a doer, talvez por causa do horário, ou do nervoso, ou talvez fosse outra coisa que eu nem sabia explicar. Mamãe, falei baixinho, meio desconfortável, preciso ir ao banheiro. Ela nem levantou os olhos enquanto mexia na bolsa. Tá bom, mas não demora, não vamos perder o voo por sua causa. Levo minha mala? Perguntei, apontando para a bagagem de mão. Claro que não, ela respondeu rápido, não vou deixar você sair andando com nossos documentos e dinheiro. Assenti e fui andando, tentando seguir as placas pro banheiro no meio daquela multidão toda. Demorei mais do que imaginava, as placas estavam confusas, me perdi e tive que voltar 2 vezes até achar o lugar certo. Depois de usar o banheiro e lavar as mãos, já tinham passado uns 15 minutos. Mas quando voltei pro check-in minha família tinha sumido. No começo, achei que tinha ido pro balcão errado. Mãe? Gritei, minha voz tremia. Eric? As pessoas olhavam, mas ninguém ali era da minha família. Comecei a correr, meus sapatos faziam barulho no chão brilhante do aeroporto enquanto eu olhava desesperada para todos os lados. Talvez eles já tivessem passado pela segurança, mas como eu ia seguir sem nada? A mamãe tinha todos os meus documentos na bolsa. Meu coração batia tão forte que parecia que eu ouvia nos meus ouvidos. Eu não tinha meu celular, ele estava na minha bolsa. Não tinha dinheiro. Não tinha meu documento, nem cartão de embarque. Eu não tinha nada. Corri de volta pro check-in, depois pros banheiros, depois corri pela praça de alimentação, tentando achar algum rosto conhecido. O tempo começou a ficar estranho, tudo parecia rápido e devagar ao mesmo tempo. Meu pânico só aumentava. As pessoas passavam por mim, sorrindo, puxando suas malas, se despedindo das famílias. Para elas, estava tudo normal. Mas a minha vida parecia estar desmoronando. Pareceu que horas tinham passado, mas talvez só tenha sido uma. Eu não aguentava mais correr. Fiquei parada ali, no meio do aeroporto, cercada por estranhos, e comecei a chorar. Mas não era um choro baixinho. Eram soluços fortes, que vinham lá de dentro. Você tá bem, querida? Perguntou uma voz suave. Olhei para cima e vi uma mulher com o uniforme do aeroporto. Ela parecia preocupada. Onde estão seus pais? Ela perguntou com calma. Tentei falar, mas só consegui soltar suspiros e lágrimas. Eles foram embora, eu só fui ao banheiro, eles tinham todas as minhas coisas. O rosto dela mudou quando ela entendeu o que estava acontecendo. Ela colocou o braço ao redor de mim e me levou por uma porta que dizia somente funcionários. Antes que eu percebesse, eu estava sentada numa salinha. Pessoas de uniforme estavam fazendo perguntas e ligando para vários números. Eles pareciam sérios. Um deles assistia às câmeras de segurança. Quanto mais assistiam, mais sérios ficavam. Outro escrevia tudo num papel, parecia um boletim de ocorrência. Confirmado, ouvi um policial dizer baixinho pro outro. Eles fizeram o check-in, esperaram ela ir embora, e foram direto pro portão e embarcaram. O voo já tinha decolado. Um dos policiais se virou para mim, mais calmo, e falou: tem alguém que a gente possa chamar por você? Algum adulto? Um avô? Um tio? Alguém que possa vir te buscar? Limpei os olhos com um lencinho que me deram. Meu pai, falei baixinho. Não vejo ele faz 3 anos, mas sei o nome dele, e onde ele costumava trabalhar. Eles anotaram tudo e começaram a fazer ligações. Eu fiquei sentada ali, enrolada num cobertor fofinho que me deram, tentando não pensar no avião. A essa altura, ele provavelmente já estava voando lá em cima, levando a mamãe e a nova família dela para longe de mim. Beth. Olhei para cima quando ouvi aquela voz, e de repente fiquei sem ar. Meu pai estava parado na porta. Ele parecia do jeito que eu lembrava, mas também um pouco diferente. O cabelo mais grisalho, um olhar mais cansado. Mas os olhos eram exatamente os mesmos. Os olhos que procuravam monstros embaixo da minha cama, e brilhavam quando eu mostrava para ele meus trabalhos da feira de ciências. Pai, sussurrei com a voz tremendo. Corri até ele, e ele me abraçou forte, como quando eu tinha 8 anos. A gente chorava juntos. Sinto muito,
Filha, sinto muito. De verdade, ele repetia sem parar. O caminho de carro até a casa dele parecia um sonho. Eu fiquei no banco da frente, em silêncio, olhando para ele de vez em quando, com medo de que, se eu piscasse, ele desaparecesse. Ele morava em outra parte da cidade agora, num prédio grande que eu nunca tinha visto antes. Tem alguém que eu quero que você conheça, ele disse, enquanto a gente subia de elevador até o 8º andar. Minha noiva, Kimberly, ela tem sido meu apoio em tudo isso. Kimberly era uma mulher simpática, com cabelos ruivos e cacheados. Assim que me viu, veio me abraçar bem apertado, como se já me conhecesse há muito tempo. Coitadinha de você, ela disse com carinho, me levando até a cozinha. Você deve estar morrendo de fome. Vou preparar uma comida de verdade para você, sem brigas, sem confusão. Enquanto ela começava a cozinhar, eu e meu pai ficamos sentados à mesa. O cheiro de café tomou conta do ar. Era o mesmo café que ele sempre tomava, forte e com um pouco de açúcar. Beth, ele disse, segurando a caneca com força. Acho que já tá na hora de você saber a verdade sobre o que aconteceu há 3 anos. Ele respirou fundo. Aquele dia, cheguei mais cedo do trabalho. Não era para eu estar em casa, mas uma reunião foi cancelada. Minha voz estava calma, mas as mãos dele tremiam um pouco. Quando entrei na sala, vi sua mãe com o Eric. Eles não estavam só conversando. Meu estômago revirou na hora. Eu entendi o que ele quis dizer. Quando confrontei os dois, o Eric tentou bancar o valentão. A gente acabou brigando. Não me orgulho disso. Sua mãe tentou nos separar. E então alguém, até hoje não sei quem, acabou empurrando ela sem querer durante a briga. Ela caiu e bateu com força na mesa de centro. A voz dele tremia agora. Tinha sangue no rosto dela, e as mãos todas arranhadas. Tentei ajudar, mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela me olhou e disse. Ele parou por um segundo, com os olhos cheios de dor. Disse que se eu não fizesse o que ela queria, ela ia me denunciar para a polícia, que ia dizer que eu tinha machucado ela. Disse que tinha marcas e hematomas para provar, que eu ia ser preso, que nunca mais ia te ver. Ela me fez assinar um acordo, o divórcio, o dinheiro da casa todo mês, e eu tinha que ficar completamente longe de você. Ela disse que, se eu tentasse falar com você ou contar a verdade, ela ia cumprir a ameaça. No dia seguinte, eu estava sentada no balcão da cozinha, comendo devagar. Kimberly sentou do meu lado, séria. Beth, ela disse, mexendo o café. Meu irmão Jack é advogado de família. Ele é muito bom. Acho que pode nos ajudar com tudo isso. Papai olhou por cima do jornal, com um brilho de esperança nos olhos. Você acha que ele vai aceitar o caso? Tá brincando? Kimberly respondeu, pegando o celular. Quando contei pra ele o que aconteceu no aeroporto, ele quis vir na hora. Só tá esperando a gente dizer sim. Tudo aconteceu muito rápido depois disso. Jack chegou pouco tempo depois. Ele era alto, com o mesmo cabelo ruivo e os olhos gentis da Kimberly, mas com uma expressão firme, decidida. Sentou com a gente na mesa e ouviu tudo o que eu tinha para contar. Foi anotando tudo, fez algumas ligações ali mesmo. A voz dele mudou, ficou séria e segura, como Kimberly disse que ia ser. Em poucas horas, ele já tinha mandado documentos para os serviços de proteção à criança e para as pessoas responsáveis por casos de guarda. Eles levaram tudo a sério. Abandonar uma criança no aeroporto chama atenção rápido. Alguns dias depois, papai me disse que queria me levar para ver alguém especial. Tem alguém que tá morrendo de saudade de você, ele falou, enquanto a gente dirigia por ruas conhecidas. Alguém que nunca parou de perguntar sobre você. Quando paramos em frente à casa da vovó Margarete, meu coração quase parou. A casa estava igualzinha, a pintura amarela, as floreiras na janela, o velho balanço da varanda onde a gente tomava limonada. Nem deu tempo de bater na porta, ela se abriu de repente. Beth! Vovó gritou, e antes que eu percebesse, ela me pegou num daqueles abraços grandes dela. Os abraços da vovó eram quentinhos, cheiravam a canela e roupa limpa. Ah, minha menina querida, deixa eu olhar para você, ela disse, segurando meu rosto com carinho. A gente passou a tarde toda olhando álbuns de fotos antigos, comendo os biscoitos de chocolate famosos dela e conversando sobre tudo o que tínhamos perdido nesses anos. Ela até me mostrou um cartão de aniversário que tinha escrito para mim, mas não pôde enviar. Ela guardava todos numa gaveta, junto com recortes de jornal da homenagem que a escola fez para mim.
Os dias em espera viraram semanas, e quando percebi, já tinha passado um mês. Enquanto isso, minha mãe e a nova família perfeita ainda estavam na Europa, curtindo férias. Eu via tudo pelas redes sociais. Todos os dias apareciam novas fotos: Emily na Torre Eiffel, Léory no Coliseu, mamãe e Eric jantando em Roma, super felizes. Ninguém me mandou mensagem, ninguém perguntou se eu estava bem, onde eu estava ou se eu precisava de alguma coisa. Mamãe ficou com meu celular, meu notebook, minhas roupas, tudo. Eu só tinha a roupa que estava vestindo no aeroporto, mas ela não parecia se importar. Consegui entrar nas minhas redes sociais pelo computador do meu pai. Eu via que eles estavam online o tempo todo postando fotos, curtindo coisas, comentando. Eles viam que eu também estava online. Dava para ver o pontinho verde do lado do meu nome, mas mesmo assim, nenhuma mensagem, nem um oi, ou espero que você esteja bem. Foi aí que papai teve uma ideia. Você devia estar lá quando eles voltarem, ele disse. Então, fiquei sentada no sofá da sala da casa da mamãe, com o coração batendo forte, esperando. Lá fora, ouvimos um táxi chegando. Papai estava escondido no escritório da casa, esperando o momento certo. A gente escutava as vozes deles do lado de fora da porta, rindo e falando da viagem incrível. A chave girou na fechadura. Eles entraram, cheios de sacolas de compras e malas. E então, eles me viram. Pararam no mesmo instante. Olha só quem voltou para casa, mamãe disse, forçando um sorriso. Eric riu e largou as malas perto da escada. Viu? A gente falou que ela ia ficar bem. Foi nesse momento que papai saiu do escritório. O rosto da minha mãe mudou na hora. O sorriso sumiu. Ela ficou surpresa e depois com raiva. O que você tá fazendo aqui na minha casa? Ela gritou, puxando Eric. Sai agora mesmo. Mas papai não se mexeu. A voz dele era calma, mas firme. Estou aqui para te dizer como as coisas vão ser, Ashley. A Beth vai morar comigo, para sempre. Já entrei com o pedido de guarda total. E também estou pedindo à justiça para encerrar seus direitos como mãe. Ele mostrou os papéis. Já foram protocolados. O rosto da mamãe ficou branco e depois vermelho. Você não pode fazer isso. Ela gritou. Eu posso, e já fiz, papai respondeu. A voz dele ficou mais séria. E tem mais. Você vai enfrentar acusações por colocar uma criança em risco. Deixar uma filha sozinha no aeroporto é coisa séria. Vocês dois podem até ser presos. Ele olhou direto pro Eric. A voz da mamãe tremia de raiva. Você acha que alguém vai acreditar em você? Depois do que fez comigo? Eu ainda tenho as fotos dos machucados. Vou mostrar para todo mundo que você me bateu. Papai deu um sorriso, mas não era um sorriso feliz. Vai em frente, ele disse com calma. Meu advogado já está preparado para essa história, mas aqui vai a verdade. Ashley, você nunca foi à polícia quando isso aconteceu. E agora, depois de abandonar a Beth no aeroporto, ninguém vai acreditar em você. Ele apontou para ela. Tá tudo gravado em vídeo. Dá para ver você indo embora, embarcando no avião e curtindo suas férias de luxo na Europa, enquanto nossa filha de 16 anos ficou sozinha, sem celular, sem dinheiro, sem documento, sem celular, sem nada. Que tipo de mãe faz isso com a própria filha? Mamãe olhou pro Eric, que parecia querer sumir dali. Nenhum juiz vai acreditar nas suas mentiras agora, papai disse firme. Não depois do que você fez. Tem o boletim da polícia, os vídeos do aeroporto e todas as suas postagens nas redes sociais mostrando você se divertindo, e nem se preocupou em saber se sua filha estava bem. Você mostrou quem realmente é, Ashley. Agora vai ter que arcar com as consequências. O julgamento foi rápido, mais rápido do que qualquer um imaginava. Jack, o advogado do papai, disse que foi por causa das provas, elas eram muito fortes. Os vídeos do aeroporto, o boletim da polícia, e as postagens nas redes sociais mostrando eles viajando pela Europa enquanto eu fui deixada para trás. Era impossível ignorar. A juíza não demorou para decidir. Mamãe perdeu todos os direitos como mãe. Papai conseguiu a guarda total de mim e não precisou mais pagar nada para ela. Foi quando ficou oficial, eu nunca mais voltaria para aquela casa. Mamãe e Eric pegaram um ano de liberdade condicional e ainda tiveram que pagar uma multa enorme, tão grande que Eric ficou até pálido. Mas eu não fiquei feliz vendo eles ali, desconfortáveis e calados. Também não fiquei com raiva. Na verdade, eu não senti nada.
Era como se eu estivesse assistindo ao final de um filme, só que de outra pessoa. Isso foi há 7 meses. Agora estou aqui no meu novo quarto, no apartamento do papai e da Kimberly, tentando decidir quais brincos vou usar no casamento deles no mês que vem. A Kimberly me convidou para ser dama de honra e o vestido que escolhemos está ali, pendurado na porta do armário. Ele é azul clarinho, da cor do céu no verão. Não sei o que aconteceu com a mamãe e a família perfeita dela depois do julgamento. Sei que eles se mudaram, mas, sinceramente, eu nem me importo. Soube de algumas coisas pela tia Carol. Surpreendentemente, a maioria da família da mamãe ficou do nosso lado depois que souberam de tudo o que realmente aconteceu. Ser parente não justifica o que ela fez com você, disse a tia Carol, bem séria. Agora, a vovó Margarete vem aqui toda quinta-feira para jantar. Ela sempre traz os biscoitos de chocolate famosos dela e um monte de histórias engraçadas da infância do papai. Ele sempre dá um jeito de resmungar quando ela começa a contar, mas eu acho tudo divertido, a gente ri junto. Às vezes a gente ainda olha os álbuns de fotos antigos, mas agora também estamos criando novas memórias. Começamos a montar álbuns novos, cheios de momentos felizes. Depois que tudo se acalmou, mudei de escola, agora estudo na Green Upstate High. Não tinha como continuar estudando com Laurie e Emily. E quer saber? Foi a melhor escolha que eu podia ter feito. Meus novos amigos, especialmente a Rebecca e a Amy, são amigos de verdade. Daqueles que você sente que pode confiar. Eles não sabem todos os detalhes do porquê eu mudei de escola, mas sabem o suficiente para entender quando eu fico quieta quando o assunto é mãe. De vez em quando eu ainda penso na minha mãe e no Eric, na Emily, no Laurie, mas parece que estou lembrando de personagens de um livro antigo que li há muito tempo. Tá distante, não parece mais real. Bloqueei todos nas redes sociais não porque tô com raiva, mas porque eu simplesmente não preciso mais ver a vida deles. Cansei de ser a pessoa invisível nas fotos de família perfeitas deles. Papai sempre fala que sou mais forte do que ele era na minha idade. Talvez seja verdade. Mas acho que tive sorte. Sorte de ter ele. Sorte de ter a Kimberly. Sorte de ter a vovó Margarete. Acima de tudo, sorte de finalmente ter pessoas de verdade do meu lado. Na minha vida. Quem me mostrou o que é uma família de verdade? Família de verdade é aquela que está com você. Luta por você, e faz de tudo para você saber que é amado. As portas do hotel chique se abriram, e eu entrei num saguão lindo e iluminado. Um enorme lustre brilhante iluminava o ambiente, e pessoas bem vestidas estavam por ali, conversando e rindo. As mulheres usavam vestidos cintilantes e pareciam ter saído direto de um filme. Assim que vi tudo aquilo, senti uma pontada no peito. Aquela deveria ser a minha festa, mas não me senti bem-vinda. Era o meu aniversário de 31 anos. Minha família me convidou dizendo, já que é um dia especial, vamos comemorar em grande estilo. Eu não os via há muito tempo. Estávamos afastados, mas achei que talvez fosse uma boa chance de nos reconectarmos. Esperava que fosse bom estar com minha família de novo. Eu estava errada. Quando cheguei na recepção, o atendente do hotel me olhou de cima a baixo. Você está na lista de convidados? Perguntou, como se eu não pertencesse ali. Disse meu nome com confiança, mas ele pareceu confuso. Por favor, aguarde um momento, senhorita, disse ele. Enquanto eu esperava, me sentindo deslocada, minha mãe, Olivia, e minha irmã, Jéssica, apareceram. Estavam impecáveis, sorrindo como se fossem mulheres de capa de revista. Mas, quando me viram, os sorrisos mudaram, mesmo que só um pouco. Ah, Laura, você veio, disseram. Já faz um tempo, né? As vozes soaram educadas, mas frias, e então veio o choque. Não tem lugar para você, Laura, minha mãe disse. O quê? Como assim? Perguntei, sem acreditar no que ouvia. Ela continuou sorrindo. Reservamos tudo com antecedência. Não tem mais como adicionar outro lugar agora. Por que você não pega alguma coisa para comer num pub aqui perto? Pode ser divertido, né? Fiquei ali, parada, em choque. Um pub? Era algum tipo de piada? Eu deveria ser a convidada de honra dessa festa. Eu fiquei longe da minha família por um tempo, mas ainda assim achei que me receberiam de verdade. Quando Jéssica viu minha expressão, deu de ombros. Bem, você trabalha num pub, né? Provavelmente se sentiria mais à vontade lá, disse, me encarando com clareza. Quis responder, mas nenhuma palavra saiu. Eles não me viam como irmã,
Só como aquela que trabalha num bar. Não leva a mal, Laura, minha mãe disse num tom calmo. É só que, tem lugares que combinam mais com a gente, sabe? A voz dela era suave, mas as palavras cortaram fundo. Parecia que ela estava me dizendo que eu não pertencia àquela família. Meus olhos começaram a se encher de lágrimas. Senti uma mistura de tristeza, raiva e decepção subir pela garganta. Ainda assim, forcei um sorriso. Eu entendo. Desculpa incomodar. Me virei, e eles pareceram quase aliviados. Não olhei para trás ao sair. O ar frio da noite tocou minhas bochechas. As luzes da festa ficaram mais distantes enquanto eu caminhava, e memórias começaram a voltar. Desde pequena, eu nunca fui boa o bastante para os olhos da minha mãe. Minha irmã sempre foi a inteligente, extrovertida, o orgulho da família. Eu amava fazer bolos, mas minha mãe achava que era só um passatempo bobo. Meu pai era diferente. Ele amava meus doces e sorria orgulhoso sempre que eu melhorava. Mas ele faleceu quando eu tinha 12 anos. Não tive tempo de me recuperar antes que minha mãe se casasse de novo. Meu padrasto não ligava para mim, preferia minha irmã por causa das boas notas e do jeito carismático. Eu me sentia invisível em casa. Não importava o que eu fizesse, continuava tentando agradar, trabalhando duro, sem desistir, mas nunca me viam como alguém de sucesso. Mesmo assim, escolhi meu próprio caminho. Quando terminei a escola técnica, saí de casa e cortei laços com a família. Fui para a Itália treinar num restaurante renomado. Sempre amei confeitaria e queria aprender a verdadeira arte dos doces. Foi difícil no começo. Eu não falava o idioma e estava sozinha num país novo, mas continuei praticando, aprendendo com os erros e nunca desisti. Aos poucos, fui ganhando confiança até que decidi abrir minha própria confeitaria. Começar o negócio não foi fácil. Passei por muitos perrengues, o dinheiro às vezes era curto, e as vendas não iam como o esperado. Mas nunca abandonei meu amor por fazer doces. Tudo que aprendi me deu força para continuar. Cada vez mais pessoas começaram a vir até a minha loja. A notícia se espalhou, e meus bolos ficaram famosos. Hoje em dia, até gente de outros países vem experimentá-los. E quando vejo isso acontecer, sinto que todo o esforço e trabalho duro valeram a pena. Esses momentos me trazem uma felicidade verdadeira. Não importa o quanto as coisas fiquem difíceis, aprendi como é importante acreditar em mim mesma e seguir em frente. Ainda assim, minha família só me enxerga como aquela que trabalha num pub. Minha irmã, Jéssica, é casada com o Henry, um banqueiro de investimentos. Ele trabalha com finanças, lidando com grandes negócios e muito dinheiro. Ganha bem e é conhecido na alta sociedade. Por causa disso, Jéssica vive indo a festas chiques, jantares caros, leva uma vida luxuosa, mas não por mérito próprio. Tudo isso é por causa do Henry. Meus pais também se aproveitam dessa vida. Com a ajuda dele, vivem num bairro nobre, viajam com frequência e fazem compras sem se preocupar com o valor. De repente, ri sozinha, quase sem querer. Chega disso, pensei, as pessoas não mudam tão fácil assim. Então tomei uma decisão. Nunca mais vou tentar contato com minha família. Eu não preciso da aprovação deles para saber quem eu sou. Há pessoas por aí que realmente me valorizam. Olhei pro céu noturno e respirei fundo. O ar frio ajudou a acalmar a raiva que ainda borbulhava dentro de mim. Minha vida vai continuar com ou sem eles. Com esse pensamento, comecei a andar para casa, quando meu celular tocou. Era uma mensagem do Scott, meu gerente. Laura, é uma emergência. Por favor, venha à loja imediatamente. A mensagem dele parecia séria. Fiquei parada, assustada. Scott, o que aconteceu? Me conta. Escrevi. Te explico depois. Só vem rápido, Laura. Ele respondeu. A voz dele parecia mesmo preocupada. Sem pensar duas vezes, me virei e corri direto para a loja. Quando cheguei lá, estava tudo escuro e silencioso, de um jeito estranho. Scott, você tá aqui? Gritei, nervosa. De repente, feliz aniversário, Laura. As luzes se acenderam todas de uma vez, e eu vi os rostos sorridentes da minha equipe. Fiquei completamente paralisada, os olhos arregalados de surpresa. No balcão, havia um bolo de aniversário lindo, feito especialmente para mim. Todos estouraram aqueles biscoitos de festa e me cercaram com abraços, sorrisos e alegria. Feliz 31 anos, Laura, comemoraram. Essa é a nossa forma de agradecer por tudo que você faz. As palavras deles encheram meu coração. Mesmo que minha própria família não se importasse comigo, ali estavam pessoas que realmente me valorizavam.
Segurei as lágrimas e sorri. Obrigada. De verdade, pessoal. Muito obrigada. Fiquei tão emocionada com aquela comemoração calorosa. Então perguntei, mas, como vocês sabiam que eu estava voltando? Scott coçou a cabeça e sorriu. Na verdade, a gente tinha mandado um bolo surpresa pro hotel, mas quando nos disseram que você já tinha ido embora, decidimos comemorar aqui mesmo. Ah, murmurei. Surpresa, sentindo um calor bom espalhar pelo peito. Eu estava sinceramente grata por ter pessoas como eles na minha vida. Scott, pessoal, obrigada de novo, falei. Ele abriu um sorrisão e disse, agora vamos comer bolo. Todos aplaudiram. Naquele momento, percebi algo importante, aquilo sim parecia uma família de verdade. Hoje sou conhecido como um chefe confeiteiro talentoso e dono de uma padaria de muito sucesso chamada Tea Start. Tenho 3 lojas, e as pessoas adoram não só as sobremesas criativas, mas também o clima aconchegante que criamos. Somos tão populares que há reservas com até 4 meses de antecedência. Até professores da TU e clientes com bastante grana vêm com frequência. Os amantes da gastronomia dizem que minha loja é parada obrigatória. Meu nome já apareceu em revistas e blogs de culinária. Mas, mesmo com todo esse sucesso, eu nunca contei nada disso para minha família. Ficamos distantes, mal conversamos. E a verdade é que eu não sentia vontade de dividir minhas conquistas com eles. Desde que eu era criança, eles nunca acreditaram no meu sonho de me tornar confeiteiro. Quando decidi entrar numa escola de culinária depois do ensino médio, minha mãe e minha irmã não entenderam. Elas só se importavam com empregos estáveis, status e dinheiro, nunca respeitaram o caminho que escolhi. As decisões que tomei foram minhas com esforço e coragem, mas minha família nunca apoiou nenhuma delas. Sempre quiseram que eu fosse mais realista. Nunca tentaram de verdade entender meu amor pela confeitaria ou meu sonho de viver disso. Por isso, muitas vezes, me sentia perdida, sozinha. Nossos valores eram muito diferentes. Então, com o tempo, decidi manter distância. Mesmo depois de conquistar tudo com o meu próprio esforço, nunca senti vontade de ligar para contar, porque para mim, a Tea Start não era só uma padaria, era a prova de que eu podia chegar lá sozinha, mesmo quando ninguém acreditava em mim. E isso me dava forças para continuar. 3 meses depois do meu aniversário, aconteceu uma competição internacional de confeitaria. Nossa equipe da Tea Start ganhou o primeiro lugar. Os melhores confeiteiros do mundo participaram. Foi tudo julgado com muito critério, técnica, criatividade, apresentação, e eu liderei nossa equipe dando tudo de mim. Quando anunciaram nossa vitória, eu chorei de felicidade, de alívio, de orgulho. A notícia se espalhou rápido, não só no mundo da confeitaria, mas além dele, nossa padaria ficou ainda mais conhecida. Até que, um dia, um famoso programa de TV sobre gastronomia entrou em contato com a gente, pedindo uma entrevista. Eu normalmente evitava os holofotes, mas dessa vez senti que era uma ótima oportunidade de mostrar o trabalho duro da minha equipe. Então, aceitei fazer a entrevista. O que eu não sabia era que essa decisão também traria uma grande surpresa, envolvendo minha família. Depois de algum tempo, o dia da transmissão finalmente chegou. Minha equipe e eu nos sentamos em frente à TV, lá na loja, todos meio nervosos. Quando o programa começou, apareceu uma cena minha sendo entrevistada. Parecia um pouco tímida e insegura, mas falei com carinho sobre o quanto amo a padaria, e elogiei toda a equipe, que também foi mostrada trabalhando com cuidado na cozinha. A cada vez que nossa loja aparecia na tela, todos aplaudiam, se olhavam sorrindo, cheios de orgulho por tudo que construímos juntos. O apresentador descreveu a Tea Start como uma padaria famosa, querida por amantes da gastronomia no mundo todo. Eu assistia com o coração cheio, me senti verdadeiramente reconhecida. Assim que o programa acabou, meu celular tocou, olhei para a tela, era minha mãe, Olivia. Fiquei surpresa, mas atendi na hora. Alô, Laura, o que é tudo isso? Ela disse, claramente chocada e confusa. Como assim? Respondi. Acabei de ver o programa na TV, isso da sua loja, Tea Start. Eu pensei que você ainda trabalhasse num pub. Respirei fundo e respondi com calma. Mãe, me desculpa, eu não trabalho em pub há muito tempo. Na verdade, eu sou dona da Tea Start. Aquela loja que disseram estar com todas as mesas reservadas por 4 meses. Ela perguntou, surpresa. Sim, mãe, é minha. Eu sempre sonhei em ser chefe confeiteira. Hoje,
A loja é famosa, e gente de vários lugares do mundo vem até aqui. Houve um silêncio do outro lado da linha. Mas, Laura, por que você nunca contou nada pra gente? Dei uma risadinha amarga. Você e a Jéssica sempre diziam que fazer doces era só uma brincadeira. Diziam que isso não era trabalho de verdade, que eu precisava de algo mais estável. Minha mãe não disse nada. Foi por isso que eu parei de falar sobre isso com vocês, continuei. Achei que teria que provar meu valor por conta própria, sem depender da aprovação de ninguém. Ela soltou um suspiro. Entendo. Mas, Laura, sua loja é bem famosa agora, né? É sim, respondi, sem me empolgar muito. Então você deveria promovê-la mais, ela disse, animada de repente. Isso é perfeito. Vamos fazer uma festa enorme para comemorar seu sucesso. Eu posso convidar muita gente, isso com certeza vai trazer ainda mais atenção para sua loja. Espera aí, mãe, falei, já franzindo a testa. Sempre que minha mãe fala em convidar gente, ela se refere aos amigos da Jéssica, contatos de negócios, gente preocupada com status. Não parecia que ela queria comemorar comigo, mas sim usar o momento para se exibir. Frustrada, respirei fundo e desliguei. Não disse mais nada. Qualquer plano que ela tivesse, não era para mim, não era o que importava de verdade. Mas, algumas semanas depois, lá estava eu, de pé na tal festa que ela organizou, um evento enorme e chamativo, que ela chamou de a celebração do sucesso da Laura. A maioria dos convidados, amigos da minha mãe, contatos da Jéssica, gente claramente tentando tirar algum proveito do meu sucesso. Eu nem queria estar ali, parecia que fui empurrada para aquilo. É sua festa, Laura, tenta aproveitar, minha mãe disse, com um sorriso forçado, mas o olhar dela era frio, dava para ver que aquilo não era sobre orgulho, era sobre aparências. Suspirei e decidi apenas seguir o roteiro, fingi ser o convidado de honra, sorri para a multidão, e tentei não estragar o clima, mesmo sem vontade nenhuma de comemorar. Enquanto eu me perdia nos meus pensamentos, um homem loiro, de terno, me olhou com curiosidade. Ele se aproximou e disse: Olá, eu sou Henry, marido da Jéssica. Eu parei por um instante, surpresa, então esse era o marido da minha irmã. Prazer, disse, apertando a mão dele, tentando ser educada. Henry me encarou por um momento e disse: Na verdade, só descobri sobre você recentemente. Vi o programa sobre a T-Start. Ele continuou. Perguntei pra Jéssica se você era irmã dela, e só então ela admitiu. Entendi, respondi, sentindo um nó no peito. Respondi com um sorriso seco. Eu pensei que ela fosse filha única, principalmente porque você não estava no nosso casamento. Fiquei realmente surpreso quando vi o programa. Você é claramente muito bem-sucedida, então quer dizer que minha esposa estava me escondendo uma irmã. Ela agiu como se você não existisse. Talvez, para ela, ter uma irmã que queria ser chefe confeiteira fosse constrangedor. Henry parecia meio desconfortável com o que dizia. Eu não levei por esse lado, mas, sinceramente, suas sobremesas são incríveis. Elas são delicadas, lindas, parecem obras de arte. Obrigada, respondi, mas, sendo honesta, eu nem queria vir nessa festa. Eu imaginei, ele disse, soltando uma risada suave. Ainda assim, o fato de você ter vindo, talvez signifique que você não desistiu completamente da sua família. Fiquei em silêncio por um momento. Ele estava certo. Se eu realmente tivesse cortado todos os laços, eu não teria pisado ali. Vamos ver no que dá, falei, com um sorriso vago, segurando com delicadeza a faca de sobremesa na mão. Enquanto crescia, eu sempre me sentia como a peça fora do quebra-cabeça da minha família, mas agora as coisas eram diferentes. Eu tinha conseguido tudo sozinha, mesmo que a Jéssica ainda me tratasse da mesma forma de sempre. Eu podia viver com orgulho, porque tinha seguido meu sonho. Depois da festa, finalmente voltei para casa. Soltei um suspiro profundo, refletindo sobre todo aquele evento desconfortável. Estava claro que ainda existia uma distância enorme entre mim e minha família, uma distância que não se fechava facilmente. Alguns dias depois, Jéssica me ligou. Laura, quero comemorar o aniversário de uma amiga na sua loja. Você vai guardar uma mesa especial pra gente, né? Fiquei surpresa. A mesma irmã que antes agia como se eu nem existisse, agora me tratava como família. Mas havia algo estranho. A intenção dela não parecia genuína, nem calorosa. Desculpa, Jéssica,
Estamos lotados nesse dia, respondi educadamente. Mas ela insistiu. O quê? Mas nós somos família. Você não pode abrir uma exceção? É para uma amiga muito importante. A política da nossa loja é tratar todos os clientes igualmente, respondi com calma. A voz dela mudou. Ficou mais fria. Entendi, então vou pedir outro dia. Apesar de ter desistido naquela vez, Jéssica continuou ligando, pedindo tratamento especial. Laura, você pode reservar o café todo pra gente? Vou levar umas esposas de investidores, gente que conhece meu marido. Dá pra fazer um conjunto de sobremesas exclusivos só pra esse dia? De novo, e de novo. Mas minha resposta continuava sendo não. Eu não planejava dar privilégios só porque éramos da mesma família. Sinceramente, me sentia desconfortável vendo a Jéssica tentar usar minha loja para melhorar a própria imagem. Eu tinha lutado demais para conquistar o que tenho. Construí a T-Start com suor, noites viradas e muito amor. Não podia simplesmente jogar meus princípios fora, nem mudar o jeito como administro o meu negócio, só para agradar a minha família. Uma noite, depois de fechar a loja, vi o Henry esperando do lado de fora. Ele estava sério, com o olhar firme. Preciso conversar com você, Laura, disse ele. O que foi? Perguntei. Eu quero saber o que você realmente acha da Jéssica, disse Henry. E ela? Você sabe que ela está usando sua loja, né? Fiquei surpresa, então Henry tinha percebido. Ela me disse que estava te ajudando porque vocês são família, ele continuou. Mas agora eu vejo que ela só quer te usar para parecer bem na fita. Balancei a cabeça, com calma. Sempre foi assim, ela nunca acreditou no meu sonho, me ignorou por anos, mas agora que eu consegui conquistar algo, ela finge que somos próximas. Se você não tivesse se tornado bem-sucedida, aquela festa nunca teria acontecido, disse Henry, com um suspiro. Eu não conhecia esse lado da Jéssica até depois que nos casamos, mas depois que te conheci comecei a enxergar quem ela realmente é. Ele olhou diretamente para mim. Laura, eu não posso mais continuar com isso. Agora entendo porque sua família nunca te tratou do jeito que você merecia. A Jéssica julga as pessoas pelo que elas podem fazer por ela. As palavras dele mexeram comigo. Tudo aquilo que eu vinha guardando dentro de mim veio à tona. Henry, você tá pensando em se divorciar? Para ser honesto, eu já decidi, ele disse, devagar. Se eu não tivesse te conhecido, talvez nunca tivesse enxergado isso, mas vendo o que você construiu, o jeito como você vive sua própria vida, isso me fez perceber que a vida não é sobre ser controlado por outra pessoa. Ouvir aquilo me trouxe uma sensação estranha, mas ao mesmo tempo, um certo alívio. Vários meses depois, fiquei sabendo que o divórcio de Henry e Jéssica foi finalizado. Não fiquei surpresa, depois do que Henry me contou. Parecia que isso já estava escrito para acontecer. Mas o que me pegou de surpresa foi o que veio depois. Sem Henry, Jéssica não conseguiu manter o estilo de vida de luxo que sempre exibiu. Ela dependia totalmente do dinheiro e do status dele, e quando isso acabou, tudo começou a desmoronar. Meus pais também foram afetados. Eles estavam levando uma vida confortável graças ao apoio de Henry, mas depois do divórcio, esse apoio simplesmente desapareceu, e o dinheiro deles foi acabando, rápido. Então, um dia, recebi um telefonema da minha mãe. Já fazia muito tempo. Laura, por favor, preciso falar com você. Hesitei, mas no fim, aceitei encontrá-la. Nos encontramos em um café simples, quando vi minha mãe e minha irmã. Elas pareciam completamente diferentes do que eu me lembrava. Antes estavam sempre com roupas caras, maquiadas, impecáveis. Agora vestiam roupas simples e carregavam no rosto um cansaço, quase um peso. Já faz um tempo, mãe. Jéssica, disse eu. As duas desviaram o olhar, claramente envergonhadas. Me desculpa, por tudo, disse minha mãe, num tom baixo. Quando você disse que queria ser uma chefe confeiteira, a gente não te levou a sério. A gente te menosprezou, mas agora eu entendo o quanto você lutou, o quanto trabalhou duro. Jéssica completou. Eu me arrependo de não ter apoiado seus sonhos também. Provavelmente já é tarde demais para pedir perdão, né? Olhei para elas com atenção. Eu não sou o tipo de pessoa que perdoa só porque alguém pediu desculpa, respondi com sinceridade. As duas abaixaram a cabeça, mas continuei. Sempre esperei que vocês entendessem uma coisa: o valor de uma pessoa não é medido por dinheiro nem por status. Elas ouviram em silêncio enquanto eu falava.
Quando eu disse que queria ser chefe confeiteira, vocês disseram que era instável, que não fazia sentido. Mas eu acredito que qualquer pessoa que se orgulha do que faz, não importa o que, merece respeito. Pessoas que vivem às custas dos outros, sem tentar se sustentar, talvez sejam elas que são realmente pobres por dentro. Minha mãe assentiu devagar. Jéssica mordeu o lábio sem dizer nada. Depois, soube que Jéssica tinha começado a trabalhar como garçonete em um restaurante pequeno. No início, ela estava perdida, mas com os dias corridos, começou a entender o que significava ganhar a própria vida, depender só de si mesma. Minha mãe também começou a trabalhar como faxineira junto com meu padrasto. Agora faziam o tipo de trabalho que antes deixavam nas mãos de empregadas. Ver esse esforço começou a deixar meu coração um pouco mais leve. Eu ainda não tinha perdoado completamente. Mas se a minha família estava começando a enxergar seus erros e tentando mudar, eu queria dar uma chance. Laços de família podem se romper num instante, mas consertá-los leva tempo e esforço. Ainda assim, eu acreditava que era possível construir algo novo, mesmo que devagar. Alguns meses se passaram e eu decidi visitar o restaurante onde Jéssica estava trabalhando. Quando a vi, fiquei surpresa. Ela estava tão diferente da irmã que eu conhecia. Andava com confiança, atendia aos clientes com um sorriso, trabalhava duro. Não havia mais sinal daquela pessoa orgulhosa e fria. Em vez disso, ela parecia orgulhosa do próprio trabalho. Ver aquilo me fez sentir algo que não sentia fazia muito tempo. Numa tarde de fim de semana, toda a família se reuniu novamente naquele restaurante. Não era um lugar chique, mas era tranquilo, real. Enquanto estávamos sentados à mesa, olhei para todos e disse suavemente: da próxima vez, que tal jantarmos lá em casa? Eu posso fazer um bolo. Que acham? No momento em que falei isso, algo quente e sincero passou entre nós. Minha mãe sorriu com ternura. Jéssica parecia surpresa, mas feliz. Não foi um momento grandioso, mas teve um significado imenso. Aquele pequeno convite foi a minha forma de dizer: estou pronta para tentar de novo. Ainda havia um longo caminho pela frente. A confiança não se reconstrói de uma hora para outra, mas aos poucos estávamos começando a juntar os pedaços. Não era perfeito, mas era verdadeiro. E pela primeira vez em muito tempo, parecia que estávamos nos tornando uma família.